seja do Júnior. Boa noite, igreja, graças e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Estamos felizes de celebrar o Senhor, podermos estar aqui em um número significativo, mas sobretudo pelo que o Senhor já falou aos nossos corações, por meio das leituras que foram realizadas, por meio das canções que foram cantadas. E o Espírito de Deus é um só, que derrama diferentes dons sobre cada um de nós e comunica conosco. Durante a ministração de uma das músicas aqui, a irmã Paloma acertou o tema da nossa mensagem de hoje. Eu, nesses 7 anos que a gente está prestes a completar, não me lembro de ter pregado nenhuma vez uma mensagem sobre avivamento. Mas esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja essa semana. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. Eu quero ler com vocês apenas 3 versículos número 3, 4 e 5, para então meditarmos nessa noite. Isaías, capítulo de número 44, versículos 3, 4 e 5. Isaías 44, os versículos 3, 4 e 5. Amém? Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Deus, na tua casa e agradecemos, ó Deus, por termos esse espaço, esse tempo, ó Deus, e saúde para ter chegado até aqui e poder, ó Deus, proclamar o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra lida, ó Deus, e nossa oração agora é para que o Senhor a tome, ó Deus, pelo meio do teu Santo Espírito, ó Deus, e a faça, ó Deus, adentrar a nossa mente, ao nosso coração. Que nada, nem aqui dentro, nem lá fora, ó Deus, roube a nossa atenção, chame, ó Deus, a nossa atenção mais do que, ó Deus, a necessidade que temos de ouvir a tua voz, de ouvir o Senhor falar conosco, de ouvir o Senhor ministrar às nossas vidas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Avivamento espiritual nada mais é do que um despertar religioso do Espírito Santo, que traz nova vida aos crentes, que traz revitalização à igreja, despertando fé, despertando interesse, despertando oração fervorosa, arrependimento genuíno e um profundo despertar pela palavra de Deus. Esse avivamento, ele deve ser buscado, ele acontece tanto individualmente como coletivamente. E quando acontece coletivamente, ele é responsável por uma transformação social bem mais ampla, que pode ser vista por meio de conversões, de evangelização e de restauração da vida cristã. É interessante pensar que ao longo do tempo a Igreja do Senhor já teve muitos avivamentos, mas nenhum deles começou de forma aleatória. Todos eles começaram quando pessoas buscaram a face de Deus, buscaram a presença do Senhor, se dobraram os seus joelhos em oração, buscando por Deus e por mais de Deus. Portanto, nesse texto que eu olho, e é um tempo difícil, o profeta Isaías está a profetizar, está a falar e a declarar para aquele povo que o Senhor traria sobre eles um espírito, trazia sobre eles um avivamento. Mas o povo estava distante do Senhor. Eu quero destacar 4 verdades e depois uma afirmação final. A primeira delas é que o avivamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Olha de novo a sua Bíblia, o Senhor está dizendo claramente: eu derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
O avivamento, portanto, é uma promessa segura feita por Deus. E promessas feitas por Deus, nós podemos dizer que são exatamente a verdade. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Ele não tem limite no sentido de ser limitado para não poder cumprir a sua palavra. Nós é que sim, fazemos muitas promessas que quebramos. Fazemos muitos compromissos que inevitavelmente não temos condições de assumir. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vimos por meio da coreografia das meninas que narra a batalha da igreja. Os judeus não conseguiram parar, os romanos não conseguiram parar, porque a igreja do Senhor, avivada pelo teu Santo Espírito, sempre esteve a prevalecer diante dos inimigos, diante dos que se levantaram contra ela, diante daqueles que tentaram destruí-las. Mas um destaque que eu faço diante daquilo que é a promessa do Senhor é que ela é abundante. Essa promessa do Senhor não é uma promessa simples, não é uma promessa mesquinha, não é uma promessa pequena. As expressões que o profeta Isaías diz é: derramarei torrentes de água sobre o sedento, derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade. Algo que derrama não é algo que está escasso. Uma torrente não é algo pequeno, é algo grandioso. Portanto, a promessa do Senhor indica profusão, indica coisa grande, e a gente precisa ter expectativa pelo cumprimento dessa promessa. O Espírito do Senhor que será derramado sobre nós será muito além daquilo que nós pedimos e muito além daquilo que nós pensamos. E isso quem diz é o apóstolo Paulo em Efésios 3, 19 e 20. O nosso Deus, o meu Deus, é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder, conforme a sua natureza. Por que conforme a sua natureza? Porque o nosso Deus é um Deus onipotente, porque o nosso Deus é um Deus soberano, porque o nosso Deus é um Deus infinito, porque o nosso Deus é um Deus eterno, porque o nosso Deus está muito acima de toda a sua criação, é transcendente a ela, é maior do que ela mesma. E talvez você pare, mas pastor, como é que dá para mensurar isso? Não dá para mensurar o tamanho de Deus, mas se a gente quiser um exemplo, nós podemos mensurar a criação. Por exemplo, para que eu possa ir de um lado ao outro do universo, ou seja, do cosmos inteiro criado. Se eu construísse uma máquina que me levasse a navegar na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, para cruzar de uma ponta a outra, eu ainda levaria 46 bilhões de anos. O nosso Deus, que é o Criador do universo, é muito maior do que o universo que Ele criou. Portanto, para o nosso Deus não há limitação. Portanto, para o nosso Deus não há rigidez. Para o nosso Deus não há pequenez. Para o nosso Deus não há escassez. Quando Ele diz que derramaria do seu Espírito, não era em porção contada, mas era de forma grandiosa. Nós cantamos um louvor: chuvas de bênção. Faz chover. E a Maria, minha filha, perguntava: pastor, papai, o que tem a ver chuva com Deus? A canção se refere ao derramar desse Espírito Santo sobre a vida daqueles que creem. A canção se refere ao ser cheio do Espírito Santo do Senhor. A canção se refere ao depender de Deus e receber de Deus algo sem medida. Algo incontável. Deus tem muito mais para nós. Amém? Deus tem coisas grandiosas para você. Deus pode nos encher de toda a sua plenitude de vida, porque essa é a sua promessa. Mas a segunda realidade que eu vejo nesse texto é que essa promessa encerra também uma necessidade nossa. Olha como é a expressão a que se refere ao povo, às pessoas, a nós. Diz assim: derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Sedento, seca. Essa é a nossa realidade sem Deus. Existem vários símbolos que são usados para a Bíblia referir-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele sopro que Deus sopra no início para que o pó
torne-se alma vivente. O Espírito Santo é o vento, o Espírito Santo é o fogo, o Espírito Santo é o azeite derramado, simbolizando a sua presença e a sua unção na cabeça daqueles que eram ungidos. O Espírito Santo no batismo de Cristo vem como forma de pomba. O Espírito Santo é água em muitos exemplos, e aqui é justamente este exemplo que o profeta Isaías utiliza. O Espírito aqui é água, e ele vai ser derramado em torrentes, ou seja, em forma de chuva grandiosa. Ele será como água que cai na terra seca, e eu enxergo dois motivos pelo qual ele usa essa expressão água para se referir aqui ao Espírito Santo. Primeiro, porque sem água não existe vida. Por isso que a expressão é terra seca, por isso que a expressão é sedento. Porque sem água não existe vida. Sem água, a vida na igreja do Senhor, sem o Espírito Santo, não existe. É o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem batiza, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem derrama dons, é o Espírito Santo quem concede poder, é o Espírito Santo quem dá sabedoria, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo quem traz sobre esse homem a graça salvífica da parte de Deus. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a parte separada do Espírito Santo, é morta. É como um sedento, é como uma terra seca. Uma semente que cai na terra seca, por mais bem preparada que ela seja, por mais bem germinada que ela seja, nada vai acontecer, porque ela não vai conseguir completar o seu ciclo de vida para vir a nascer. A água, portanto, é essencial para a vida, e assim o Espírito Santo para a vida da igreja. Mas eu também vejo que ele utiliza a expressão água, porque a água é o que a gente utiliza para a purificação. Para a purificação. O que tarda o avivamento. O que demora, o que faz com que essa proporção e promessa de Deus seja cumprida sobre as nossas vidas. O que faz com que as terras secas se tornem em torrentes de água. O que faz com que aquele sedento tenha a sua sede saciada. Uma coisa, chamada pecado. É isso que está entre a promessa de Deus e a vida abundante que Ele tem para nós. Muitos de nós ainda não têm experimentado essa vida abundante, porque ainda não se desvencilharam de todo o pecado da sua vida. Porque ainda não abriram mão de coisas que precisam abrir. E o pecado é exatamente aquilo que está ali sendo a barreira para o completo agir de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, na vida de cada um de nós. E isso é até bíblico. Os irmãos lembram muito bem que na época das conquistas, e quando eu digo conquistas da terra prometida, Moisés é chamado pelo Senhor à sua presença, ou seja, morre, é substituído por Josué, líder do exército, e Josué então recebe do Senhor a ordem bem clara: Josué, seja forte, seja corajoso, medite no livro da lei, não te desvie da minha lei nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, permanece na forma e na maneira, naquilo que a lei aponta, que eu te darei vitória e você será bem sucedido nas suas campanhas militares de conquista das outras nações. E então eles fazem isso, eles são purificados pelo Senhor e eles começam a marchar, e a primeira cidade que eles vão enfrentar é a cidade de Jericó. E o Senhor diz: olha, eu vou dar a estratégia para vocês, porque não vai ser pelo poder militar de vocês. Essa cidade eu faço questão de entregar na mão de vocês. E a estratégia será: marchem ao redor dela por 6 dias seguidos, e vocês então estarão entoando, os sacerdotes carregando a arca da aliança, os levitas as suas trombetas e os seus instrumentos, e celebrando ao Senhor. No 7º dia marchem por 7 vezes, e ao final da 7ª vez que vocês estiverem marchando, gritem com todos os seus pulmões em louvor ao Senhor. E quando eles fizeram isso, as muralhas caíram. A cidade inteira e o coração dos homens se derramaram de temor, e eles tão somente tomaram daquilo que o Senhor já tinha lhe entregue nas suas mãos. E a vitória foi estrondosa e ninguém sobrou ali para contar a história, exceto Raabe e a sua família. Mas então eles, empolgados e cheios de alegria, de louvor e de exaltação por terem conquistado aquela primeira vitória, partiram para a segunda empreitada.
E a segunda empreitada era uma cidadezinha pequena, cujo nome também é pequeno, chamada de Ai. Era uma espécie de vilarejo. E eles então mandaram espias para investigar a cidade. Disseram, olha, Josué, não precisa nem ir todo o exército, porque lá eles são menores, são mais frágeis, a cidade não é tão fortalecida quanto Jericó. Podemos ir em menor número que nós vamos obter do Senhor essa vitória. E eles foram. E eles tomaram uma coça sem tamanho, gerando inclusive um número gigantesco de mortos dentro do exército de Deus. Quando eles então chegam com aquela derrota sobre as costas, com os homens que haviam morrido, carregados os seus corpos, contam aquilo para Josué. Josué rasga as suas vestes e diz, Senhor, o que estamos fazendo aqui? Porque o Senhor nos trouxe até aqui para ser humilhados pelos nossos inimigos, para perdermos essas batalhas, para sermos diante do Senhor tidos como fracassados. O Senhor de Josué, não é nada disso. Eu fiz um concerto com vocês, e quando eu entreguei Jericó na mão de vocês, eu disse para vocês que vocês não poderiam tomar absolutamente nada de lá para vocês, porque tudo era consagrado a mim. Mas alguém no meio de vocês pecou, e por causa do pecado de vocês, toda a nação foi castigada. Por causa do pecado de vocês, eu não agi dessa vez no meio do exército de vocês. Por causa do pecado de vocês, vocês não obtiveram essa vitória. Então acontece de o Senhor mostrar diante daquilo que são as famílias, as tribos e todos eles o pecador. Eles então são extirpados do meio da congregação. Eles vão novamente batalhar contra Ai e tudo sai dentro daquilo que era o planejado, ou seja, obtendo o Senhor a vitória. Então nós vemos como o pecado pode afetar todos. O pecado de um indivíduo afeta a comunidade. O pecado de um irmão afeta toda a igreja. O pecado de uma comunidade afeta todo um país e assim por diante. Então a gente precisa entender que muitas vezes o maior problema para que o avivamento ainda não tenha chegado sobre nós não é o fato do mundo ser pecador, mas o fato do pecado estar habitando às vezes dentro da própria igreja. O maior problema da igreja não é nem o nosso inimigo, Satanás, o diabo, mas é muitas vezes a ausência de Deus nos nossos corações que fazem com que nós pequemos sem se importar com a santidade, reverência a esse Deus. E a gente precisa entender isso, irmãos. A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente também precisa se perguntar, e se Deus for contra nós, quem é que vai ser por nós? E quando não estamos em concerto com esse Deus, em aliança com esse Deus, em compromisso com esse Deus, é preciso buscar a santificação não por medo do inferno, mas por amor ao nosso Deus. Por amor ao nosso Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos revestidos para tal. Eu sei que quando a gente fala sobre isso e usa o púlpito para pregar sobre isso, parece aquela pessoa chata, aquela pessoa que estraga prazer, aquela pessoa que fala sobre assuntos que deveriam ficar guardados. Mas a semelhança de um capitão de um navio que se preocupa mais com a água que pode adentrar nele do que com a água que está lá fora, o papel do líder e pastor é justamente isso, se preocupar muito mais com o pecado interno do que com as coisas que o mundo faz. Porque aqueles que estão no mundo pertencem ao mundo e ao príncipe deste mundo, que é o diabo. Mas aqueles que pertencem a Deus precisam ser lembrados todo dia de que a santidade é o que Deus requer de nós, de que a obediência é o que Deus espera de nós e que nós precisamos cuidar da nossa vida por completo. Mas hoje o que vemos na igreja brasileira? Vemos uma onda de secularização dentro da igreja. Vemos tudo sendo relativizado e normalizado. Coisas antes inconcebíveis são trazidas para o altar, são colocadas no púlpito, ou são tidas como naturais no meio do arraial do povo de Deus. Vamos a alguns exemplos específicos, para os irmãos terem uma ideia. 50% dos nossos jovens cristãos perdem ou negam a fé depois de entrar na faculdade. 50% daquelas crianças que passaram por salas de EBD, que passaram por discipulados, classes de batismo, quando completam seus 17 anos, terminam o ensino médio e vão para a faculdade, não têm coragem de assumir que são cristãos e negam a fé naquele lugar.
o índice de divórcio entre os cristãos hoje é praticamente o mesmo entre os que não são cristãos. Aí eu pergunto, cadê a diferença da igreja, do povo de Deus? Cadê a diferença entre o povo do Senhor? A quantidade de jovens cristãos que vão para a cama, e os irmãos estão entendendo o que eu quero falar com isso, é igual àqueles que também vão sem serem cristãos, ou seja, zero compromisso com santidade, com zelo e com vida com Deus. E a gente está achando que isso é normal. Os pais estão ajeitando os quartos dentro das suas casas para receberem seus filhos, suas namoradas, e achando que isso é uma maravilha. É melhor estar aqui do que estar na rua. É melhor estar aqui do que estar lá fora. É melhor estar aqui. Não é. Não é. Não é. E nunca será. Quantos cristãos são enrolados em seus negócios, tido como mal pagadores, tido como pessoas desonestas em seus tratos comerciais? Quantos cristãos não dão exemplo dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou até mesmo no seu trabalho? Eu vou parar por aqui, mas eu gostaria de dizer, nem citei a idolatria política dos últimos anos no nosso país, onde o meu candidato está acima do bem e do mal, independentemente de qual lado ele seja. E aí ele então é idolatrado, e aí então só ele é a solução, só ele é a salvação. Quando na verdade a salvação vem por um só nome, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ah, queridos, como precisamos de arrependimento. Como precisamos abreviar por meio da nossa confissão de pecados, por meio da compreensão do quanto estamos errados, esse avivamento que o Senhor pode trazer sobre nós. Como precisamos do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo, irmãos, que vai nos convencer desses pecados ou de outros. É só o Espírito Santo que vai trazer à nossa mente aquele martelinho da consciência, que vai nos fazer perceber o quão longe estamos da vontade de Deus. É preciso voltar, é preciso se arrepender, porque sem o Espírito Santo a gente enfeita o nosso pecado. A gente normaliza o nosso pecado, porque sem o Espírito Santo o nosso pecado vira doença. Não é doença, vira recalque. O nosso pecado é trauma, é porque me aconteceu isso lá atrás e por isso que eu sou pecador até hoje. Não, em nome de Jesus você tem autoridade para quebrar esse ciclo de pecado na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua geração posterior. Você não tem desculpas. Você não tem mais porquê nem para que viver nessa conduta pecaminosa. Ou o Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, é mais fraco do que a sua carne? Não é. Enquanto não nos arrependermos sinceramente, nós não veremos o cumprimento dessa promessa de chuvas de bênção sobre nós. O cumprimento dessa promessa de torrentes de água sobre as nossas vidas. Nós vamos permanecer sedentos, nós vamos permanecer como terra seca, nós vamos permanecer em calores escaldantes sem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o avivamento começa com o arrependimento, com a busca por Deus de forma incessante. O clamor do Espírito Santo para você nessa noite é: volte para Deus, reavive a sua vida, porque o Senhor tem algo sobrenatural para a sua existência. Segundo as Crônicas, vamos a esse texto, capítulo de número 7, versículo de número 14. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. É uma promessa, irmãos. E essa promessa é acessada quando nós fazemos isso aqui: humilhação, oração, busca, conversão.
Quando nós fazemos isso, não tem erro. O Senhor faz a sua parte. O Senhor cumpre aquilo que lhe apraz. O Senhor cumpre o seu querer sobre nós, para vermos uma terra abençoada, para vermos uma vida abençoada, para ouvirmos e andarmos em paz com Deus, precisamos estar cumprindo essas coisas. Porque só assim o Senhor trará sobre nós. Portanto, a terceira verdade que eu vejo, além de ser uma promessa, e além dessa promessa demonstrar a nossa sede, a nossa necessidade, é que o avivamento, ele deve ser buscado pela igreja. Porque olha a nossa condição mais uma vez, eles estão como terra seca, eles estão como sedento. E o Espírito Santo ilumina muito bem e inspira muito bem o profeta a escolher a expressão sedento, que ele poderia ter escolhido faminto, mas não, escolhe sedento. E há uma grande diferença entre fome e sede. Até mesmo naquilo que a gente pode suportar, por exemplo, com fome, depois daquelas primeiras dores de cabeça, da falta de carboidrato e daquilo que você está acostumado a comer, você pode resistir aí entre 30 e 60 dias sem alimento sólido. Mas com sede, 2, no máximo 5 dias, você vem a óbito. A gente precisa entender isso, irmãos, porque a igreja vai experimentar o avivamento verdadeiro e genuíno quando nós tivermos mais sede de Deus do que daquilo que Deus pode nos dar. Vou repetir. A igreja vai experimentar o verdadeiro e genuíno avivamento quando nós tivermos mais sede de Deus do que daquilo que Deus pode nos dar. Nós temos sede muito daquilo que Deus pode nos dar. É só ver as nossas orações. É só olhar as nossas necessidades apresentadas diante do Senhor. É só estar ali diante daquilo que a gente faz todos os dias. Queremos isso, queremos aquilo, queremos isso, queremos aquilo. Mas quanto de nós de fato tem sede da presença de Deus? De estar diante do Senhor, sem nada pedir, só para agradecer. Sem nada requisitar, só para desfrutar da presença do Senhor. Quando eu disse que estava preparando essa mensagem e estudando a igreja da Coreia do Sul, a igreja cristã da Coreia do Sul, que é uma igreja que tem crescido e que tem experimentado muitos avivamentos. E um testemunho que eu vi de um pastor brasileiro que foi até lá e que visitou algumas das igrejas com 50 mil, com 80 mil, com 200 mil membros. Foi que numa das caravanas em que ele foi, eles tinham uma entrevista marcada com um dos pastores. E eles chegaram lá e ficaram esperando esse pastor por 4 horas. E o que ele estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava orando no seu gabinete, no seu tempo com Deus por 4 horas. Quando ele então sai do seu gabinete para atender a caravana dos pastores brasileiros que ali estavam, ele passou 4 minutos com eles. E os pastores, muitos deles ficaram indignados. Como é que a gente ficou aqui esperando 4 horas e ele só falou conosco por 4 minutos? Depois, voltando, eles disseram que ele estava nos ensinando quem é que deve ser prioridade nas nossas vidas. Quem é aquele a quem nós devemos buscar com mais afinco? A quem é aquele que nós devemos devotar mais atenção? A quem é aquele que nós devemos falar mais? A quem é aquele que nós devemos buscar mais? Quem é aquele com quem nós devemos conversar mais? Quem é aquele com nós devemos ter mais intimidade? Quem é aquele que deve sondar o nosso coração diariamente e constantemente? Irmãos, nenhum avivamento na história surgiu numa igreja sem oração. É preciso orar mais. É preciso buscar mais a face de Deus. É preciso estar no pó e na terra para que o Senhor possa derramar sobre nós o seu Espírito Santo. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque, por último, eu gostaria de dizer que avivamentos trazem resultados sobrenaturais. Irmãos, olhem o texto novamente, por favor.
44 de Isaías, capítulo de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito à tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E eles brotarão como a erva e como o salgueiro junto às correntes das águas. E um dirá, eu sou do Senhor. E outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Deus move corações, Deus move vidas e Deus transforma muito mais pessoas em um dia de avivamento do que o que a gente pode fazer por meio da tentativa humana na vida inteira. O Senhor verdadeiramente pode tocar o coração de inúmeras pessoas a partir do mover do seu Espírito. Percebam que ele está dizendo de uma terra seca e de uma terra sedenta se levantarão carvalhos, se levantarão salgueiros, se brotarão ervas de todos os tipos. O Senhor faz nascer vida aonde nós só enxergamos sequidão. O Senhor faz brotar vida onde nós não vemos mais esperança. O Senhor faz com que aquilo que nós estamos há tempos buscando, por meio do avivamento dado pelo seu Espírito, seja de uma vez por todas transformado, reavivado, reanimado. E olha que o versículo final, 5, diz, eles se levantarão e dirão, eu sou do Senhor. Não existe avivamento verdadeiro e sincero sem um crescimento numérico exponencial de cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Cristãos que se levantam para dizer, eu sou do Senhor. Pessoas que se levantam para declarar, eu sou de Deus. Pessoas que se levantam nas suas casas para dizer, eu sou do Senhor. Pessoas que se levantam nas suas famílias para dizer, eu sou do Senhor. Pessoas que se levantam nas suas escolas para dizer, eu sou do Senhor. Nos seus trabalhos para dizer, eu sou do Senhor. E ninguém jamais vai negar, e ninguém jamais vai fingir ou fugir desse compromisso que significa dizer, eu sou do Senhor. Mas mais uma vez, olha o contraste. Segundo o Instituto Americano do D.L. Moody, 95% dos crentes nunca levaram alguém a Cristo. Vou repetir, 95% dos crentes nunca apresentaram alguém a Jesus, no sentido de evangelizar, de orar por aquela pessoa e ver a conversão daquela pessoa. Irmão, chegou o tempo e já é a hora de nos levantarmos e mudarmos essa estatística, e mudarmos essa realidade, e dizermos sem sombra de dúvidas, nós somos do Senhor e nós queremos que mais pessoas se levantem e digam, eu sou do Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes, muito conhecido de alguns de vocês, dá um testemunho pessoal. Ele diz que ao chegar no seminário, como um seminarista ainda no primeiro semestre, ele fica acanhado, ele chega de uma cidade pequena, vai estudar teologia na cidade de Campinas, e ele fica meio sem caminhar pela cidade, envergonhado, sem ter para onde ir. Até que uma irmãzinha o leva para conhecer alguns cantos da cidade. E um dos lugares para onde ela leva ele a conhecer é no Exército. E lá ele encontra, passeando por lá, um cadete, cujo nome é João Miguel Corpas. E ele diz que naquela época, empolgado no fogo do seminário e do evangelismo, ele começa a pregar para aquele cadete. Ele estava de pé na posição de guarda, com um rifle na mão, e ele diz, olha, seu João Miguel Corpas, porque ele viu o nome aqui trajado, né? Ele diz, eu quero dizer que o Senhor há de te amar, te abençoar e de te salvar. E ele diz que ele fechou a expressão para ele, diz, olha, não fale mais nunca sobre Jesus e sobre Deus para mim, porque eu não creio e não acredito que esse Deus existe. Ele disse que ficou sem reação nenhuma. Sem ter o que dizer, sem saber o que dizer, seminarista novo, sem nenhum tipo de argumento. Mas encorajado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse, seu João Miguel Corpas, me permita-me dizer 3 coisas. Primeira, Deus existe. Segunda, Deus te ama. Terceira, você precisa crer nesse Deus para ir para o céu, porque senão você vai para o inferno. E ele disse que quando ele terminou de dizer a palavra inferno, ele já estava virando as costas e quase correndo, porque o homem estava com um rifle na mão.
E ele disse que não mais falou com aquele homem e foi para o seu seminário. Passado algum tempo depois, eles chamam aquela senhora. Aquela senhora chama o Hernani Dias Lopes e diz: o seu João Miguel Copas quer te ver. E ele disse que ficou tremendo de medo. Disse, será que eu fui agressivo demais? Na minha primeira pregação para ele já falei sobre o inferno. E ele disse que foi até lá. E quando ele chegou lá, o seu João Miguel Copas estava com os olhos cheios de lágrimas, pedindo para que ele falasse mais sobre aquele Deus que existe, que ama e que queria salvá-lo. E ele disse que pregou. Naquele dia ele aceitou a Jesus Cristo. E ele disse que não mais o viu, até que já agora, velho, depois de uma conferência que ele fazia, ele foi apresentado a alguém. E alguém disse: o senhor conhece o seu João Miguel Copas? Ele disse: conheço, mas nunca mais o vi. Pois ele é um pastor assembleiano, ele é coronel do exército e ele está vivendo para a glória de Deus. E ele disse que se alegrou bastante com isso. E a gente precisa ter essa coragem, esse encorajamento de afirmar para as pessoas ao nosso redor que Deus existe, que Deus as ama e que nós precisamos crer nele para obter dele essa vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, reunidos em Teu nome. E a Tua palavra diz que onde, ó Deus, estão 2, 3, ó Deus, reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós cremos nessa verdade, ó Deus, da Tua presença aqui em nós, ó Deus. E cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é quem está movendo os nossos corações agora a falar contigo. Pai, nesse mover de corações, ó Deus, e nesse derramar do Teu Santo Espírito, nós cremos, ó Deus, o Senhor está agora, trazendo à nossa mente, ó Deus, o convencimento de pecados que precisam ser abandonados, de pecados que precisam ser confessados ao Senhor, pois não temos aqui, ó Deus, sacerdotes humanos que possam trazer perdão sobre nós, porque eles também são pecadores, mas temos no céu um sumo e perfeito sacerdote assentado à Tua destra, e Ele intercede por nós, e Ele foi quem mesmo, ó Deus, se fez a oferta perfeita para perdoarmos, ó Deus, de todos os pecados e nos capacitarmos, ó Deus, a dizer não aos pecados e vivermos uma vida santa que Te agrade. E é o Senhor que nós estamos buscando agora, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados, das ofensas conscientes, inconscientes, aquelas faladas, aquelas só pensadas, sonda o nosso coração e purifica-nos, ó Deus, pois estamos sedentos de Ti, sedentos do agir do Teu Santo Espírito, ó Deus, e da manifestação viva e eficaz, ó Deus, da Tua presença poderosa no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, ver o resultado, ó Deus, deste avivamento. Nós queremos ver uma igreja santa. Nós queremos ser, ó Deus, uma igreja obediente. Nós queremos ser, ó Deus, uma igreja relevante no meio dessa cidade, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, enfiada em seus pecados, ó Deus, em suas dificuldades. Mas nós queremos dizer para ela: há esperança, há salvação. Essa esperança e essa salvação residem no poder e no nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, a viver isso. Capacita-nos, ó Deus, a testemunhar sobre isso e a experimentar tudo isso na nossa vida. Pai, nós cremos na promessa do Senhor que derramaria chuvas, torrentes de água sobre nós. E nós queremos experimentar isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós queremos ver, ó Deus, as nossas casas servindo ao Senhor, para que a semelhança de Josué possamos declarar pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos ver, ó Deus, os nossos trabalhos, empregos, as pessoas com quem convivemos, ó Deus, interessando-se pelo Senhor, ó Deus, e sendo, ó Deus, por meio de nós, discipuladas, ó Deus, e ensinadas acerca desse Senhor e dessa fé capaz de salvá-las, ó Deus, da podridão do inferno, salvá-las, ó Deus, da escuridão do pecado e trazê-las para a luz, ó Deus, e para a graça do Senhor. Ó Jesus, visita cada um que agora está orando e falando contigo. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, a sinceridade do coração de cada um. Responde às nossas orações, ó Deus, não por méritos nossos, mas pela graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Porque o Senhor é aquele que cumpre as Tuas promessas, porque o Senhor é aquele que é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade, porque o Senhor é aquele que se mantém sempre constante. O Senhor nos amou ontem, o Senhor nos ama hoje, o Senhor nos amará amanhã, e o Senhor está disposto a nos abençoar desde que Te busquemos. E aqui
aqui, ó Deus, nós estamos fazendo isso agora. Não estamos falando com outra pessoa a não ser com o Senhor e buscando a tua face. Ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus. Ser a nossa ajuda diante, ó Deus, das dificuldades. Ser o nosso socorro, ó Deus, diante dos nossos problemas. Pai. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor, porque queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser ofertas, ó Deus, vivas no teu altar. Ofertas, ó Deus, com cheiro agradável. Ofertas, ó Deus, com cheiro suave. Ofertas, ó Deus, que possam ser usadas para proclamação do teu nome. Muda a nossa história. Renova, ó Deus, a aliança do Senhor para conosco. Faça-nos, ó Deus, experimentar, ó Deus, a vida espiritual plena. A vida espiritual abundante que o Senhor tem para nós. Que não sejamos presos, pegos, enredados, amarrados, ó Deus, pelo pecado e por tudo que ele envolve. Mas que pelo Senhor, uma vez libertos, possamos viver para a tua glória e para o louvor do teu nome. Nos abençoe como igreja, nos abençoe, Deus, como pessoas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem continuar orando e eu pergunto a você, que está aqui, que nos visita e que ainda entende que precisa confirmar o seu compromisso com o Senhor, confirmar a sua aliança com o Senhor, confessar publicamente que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Talvez você já tenha até feito isso, mas quer renovar este momento. Essa é a sua oportunidade. Eu quero orar por você. E se esse é o desejo do seu coração, eu te peço a ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Quero dizer, seja bem-vindo à casa de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. O Senhor está a cuidar de você, a zelar de você. O Senhor está a renovar da bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Se este é o seu desejo, manifeste isso publicamente para que você receba do Senhor esta bênção. Se todavia você quer fazer isso após o culto terminar, não tem problema. Nós estaremos aqui, nós vamos orar com você e por você da mesma forma. É só você nos procurar. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Lembrando que após a nossa oração, nós temos aqui a cantina, creme de galinha, como já foi anunciado. Nós temos aqui tudo o que foi falado, né, e dito acerca dessa cantina, que é para que a gente possa continuar, irmãos, tendo esse fôlego para construir, para deixar essas paredes ali da altura do teto, para que assim a gente possa dar continuidade a esse projeto que é do Senhor para a nossa igreja. Lembrando que ainda está vigente a campanha das cadeiras que nós anunciamos. Eu tenho um total de 0 cadeiras, mas eu já tenho promessa de 7, amém? Já tenho promessa de 7, só que eu não conto com as promessas, porque eu não sou político, né? Eu conto só quando já a oferta cair e a gente tiver com o dinheiro em caixa, porque aí sim nós vamos ter. Mas já começou bem, já começamos com 7 e a nossa expectativa no Senhor é que a gente tão logo possa trocar todas as nossas cadeiras para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como estivemos no início, entregando esse culto ao Senhor. Esse culto não é para mim, não é, ó Deus, para as pessoas que aqui estão, mas é o único, ó Deus, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, que é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós saímos de nossas casas, por isso viemos aqui e passamos esse tempo na Tua presença e Te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu aqui, ó Deus, viver. Por cada canção, pela Tua pregação, ó Deus, pelas orações que foram alçadas, pela comunhão, cada aperto de mão, cada abraço, ó Deus, tudo isso, ó Deus, nos lembra que um dia, ó Deus, a nossa vida e todos nós que cremos em Ti, ó Deus, estaremos para sempre na Tua presença em comunhão com o Senhor, longe de toda lágrima, longe de toda dor, de todo sofrimento, de toda morte, porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor vive, nós temos fé e certeza de um amanhã muito melhor na Tua presença. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada amigo, por cada visitante, ó Deus, que se fez presente. Que a Tua vontade, ó Deus, sobre a vida deles seja revelada e que eles, ó Deus, possam encontrar aqui um bom lugar para conviverem conosco, para conviverem com o Senhor, para serem juntamente conosco essa família de Deus que cresce para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê uma boa semana na Tua presença, nos desperte com saúde, com coragem, ó Deus, faça com que o nosso trabalho, ó Deus, possa prosperar para que o Senhor seja glorificado. É a nossa oração, é a nossa gratidão e nós a estendemos no nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre, por onde quer que forem. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois desfrutarmos ali do que as irmãs da cantina têm a oferecer.